Olá a todos os nossos telespectadores, desde já sejam bem-vindos aqui ao nosso Nós e Família de hoje. Com muita alegria vimos fazer-lhe companhia e trazer-vos mais um tema dedicado à família. De forma especial, hoje queremos partilhar-vos um pouco sobre os jovens e, de forma especial, refletirmos um pouco quando os jovens não têm futuro. E para nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, temos o nosso convidado de hoje, o Padre Nuno Santos. Bem-vindo, Padre. Boa tarde, bem-vindo. E vamos então conversar um pouquinho sobre os jovens e falar sobre a juventude e também pensar que a confiança e a esperança na juventude são sem dúvida um claro fio condutor nos pontificados dos últimos sucessores de Pedro. De forma especial, o nosso querido Papa Francisco se preocupa também com os jovens. É importante destacar que estes últimos papas não caíram, como tantas vozes da nossa época e da nossa sociedade, em trazer essa desesperança, se pudermos assim dizer, nos problemas da juventude nos dias de hoje. Não se trata de sustentar uma visão ingênua ou cega dos problemas reais dos nossos jovens, mas tampouco podemos esquecer que a juventude é essencial nesta nossa época e em cada lugar, mas tem os seus anseios e as suas buscas próprias de cada tempo. E a Igreja olha para os jovens como Jesus olhou para o jovem rico, com amor e compromisso, buscando responder aos anseios legítimos do seu coração. Seria um grave erro ignorar as manifestações, sejam estas positivas ou negativas, próprias da nossa época. Porém, mais grave ainda seria perder de vista esta interioridade da juventude e deixar de responder àquelas inquietudes que caracterizam os jovens de toda a época e lugar. Estamos a partilhar um pouquinho, Padre, sobre uma ideia da juventude nos dias de hoje. Esta ideia de desesperança perante os jovens, ela ainda é real ou já se vai ultrapassando? Bem, acredito que haja em contextos diferentes, perspectivas também diferentes sobre os jovens. O que é importante, pelo menos, é nós percebermos quais são as razões que levam à esperança aos próprios jovens e quais são as razões que faz com que eles possam, porventura, não ter esperança ou não ter tanta esperança. E muitas vezes, mais do que julgar a juventude ou ter uma opinião sobre a juventude, é interessante perceber o que é que nós podemos fazer por eles, mas sobretudo o que é que podemos criar como condições para que eles possam fazer o seu próprio caminho. E nesse sentido acho que há muitos sinais de esperança, sinceramente. Este caminhar dos jovens ou da presença dos jovens da nossa sociedade tem, sem dúvida, uma ligação próxima com a família, com a presença da família também na juventude, nos nossos jovens. De que forma é que a família nos dias de hoje tem essa noção da importância e da presença que tem que ser no futuro de um jovem? Podemos ver de pelo menos duas perspectivas. Uma é o próprio jovem constituir a sua própria família. O que é que isso significa? Que expectativas é que tem? Que condições é que tem para a constituir? E outra é em que medida a família, de algum modo de origem, é para ele uma ajuda ou pode dar-lhe razões também de esperança. Há uma expressão do Papa muito interessante num texto muito simples que ele faz comentando a um grupo de casais, a um encontro de casais, que diz que a família é o hospital mais próximo. E o que é interessante? É nós pensarmos, quando há dificuldades, quando há problemas, quando os jovens enfrentam dificuldades maiores, podem experimentar quase sempre, claro que sabemos que nem todas as famílias podem criar essas condições, mas quase sempre experimentam que
há alguém que não os abandona. E esse alguém é o pai, é a mãe, é a família próxima, os irmãos, porventura, e, portanto, recorrem a este hospital mais próximo, a este lugar de acolhimento. É óbvio que nós sabemos que há muitas famílias, por razões diferentes, por estarem destruturadas ou, sobretudo, por não se conseguirem tornar presente em vários momentos, quer da infância, quer depois também na adolescência e, sobretudo, depois na juventude. Mas, para quem tem essa experiência, é bom sentir que, quando tudo falta, há alguém que não nos falta, que é a nossa casa, a nossa família. Por outro lado, a questão de como é que um jovem hoje se coloca diante de uma família que quer constituir. É fácil? Com que expectativas? Que cenários é que se criaram hoje? Que desejos é que se criaram hoje? Que dificulta? E o que é que facilita ou que cria como que ajuda os jovens hoje a constituir essa família? Essa família. Voltando ainda atrás, no ponto 34 da Amoris Laetitia, do nosso Papa Francisco, diz que a família, esta pode transformar-se num lugar de passagem, aonde uma pessoa vai quando lhe parecer conveniente para si mesma ou para reclamar direitos, enquanto os vínculos são deixados à precariedade volúvel dos desejos e das circunstâncias. Nós já chegamos a estes extremos, padre. Em algumas famílias, poderíamos dizer assim. A sociedade é sempre difícil tirar uma aflição geral sobre qualquer situação, porque a sociedade está cheia de experiências muito positivas, as nossas comunidades cristãs estão cheias de experiências muito positivas e também, obviamente, experiências menos positivas. Todos nós fazemos parte de uma família e todos nós podemos começar a olhar desde logo para a nossa casa e perceber as tensões que existem dentro da nossa própria família, das nossas tensões internas. E, portanto, eu acredito que há fases na vida de cada família em que a família pode ser até desvalorizada pelos próprios jovens. Acredito que há fases, há contextos, há circunstâncias em que o pai e a mãe quase só servem para o dinheiro, para ter as coisas preparadas, para fazermos exigências. E há cenários desses? Há. Muitas vezes esses cenários também decorrem do tipo de educação que tiveram, ou seja, que presença é que estes pais, que hoje se queixam de que os filhos os veem apenas pelo lado útil, que presença é que eles foram quando eles foram crianças, adolescentes. Esta tensão, não sendo uma matemática pura, é também, muitas vezes, há uma relação, uma correlação entre o modo como se foi pai e o modo como os filhos se sentem filhos. Portanto, essa tensão é sempre real. E, de facto, há muitas famílias em que as pessoas, os vínculos internos, são feitos só da utilidade e da necessidade. Se preciso de ti, tu és importante. Se me és útil, conto contigo. Mas esses vínculos não são apenas na relação aos jovens, pais, filhos, pais. Esses vínculos, essa precariedade ou essa perspectiva, muitas vezes acontece até entre marido e esposa, entre pais e sogros, ou pais e os seus respectivos pais, porque muitas vezes, enquanto o pai tem uma reforma, tem alguma utilidade, passa a expressão, nesta perspectiva para a família, então muitas pessoas, muito bem, são úteis, mas quando não têm essas condições, então são inúteis. Portanto, a ideia do descarte, que muitas vezes o Papa vai falando, das relações que olham para os outros só pelo o que ela me pode dar, essa ideia é transversal. E é óbvio que também não é imune à juventude, ou seja, os jovens vivem neste tempo. E, portanto, vivendo deste tempo, bebem do que este tempo também tem para lhe dar. E nós todos, adultos, menos adultos, somos pessoas que vamos vivendo muitas vezes esta precariedade. Aliás, trabalho, relações, a mobilidade, há um conjunto de realidades que nos toca a todos. Essa mudança dessa mentalidade e desse olhar perante a família tem que ser de parte a parte, quer dos filhos, quer dos pais. Eu diria que sim, mas também diria que há uma responsabilidade, na minha modesta opinião sempre, há uma responsabilidade maior de quem é educador. Pelo menos em determinada fase da vida. Nós não podemos recolher o que não semeamos, ainda que o facto de ter semeado não signifique que vamos recolher alguma coisa. Mas
Uma coisa é certa, se não semeámos um bom ambiente familiar, se não se criou na família desde sempre um espaço de relações, se não houve um espaço de verdade, de confiança, de incentivo, de ajuda, dificilmente o futuro trará isso. Contudo, e muitas famílias têm essa experiência, o facto de terem semeado esta amizade, esta relação, este compromisso, este interesse uns pelos outros, não quer dizer que corra sempre bem. Mas a probabilidade, passa a expressão, aumenta. E, portanto, eu diria que há muitas famílias que têm experiências muito positivas. Mas também conhecemos que há muitas famílias que têm experiências muito negativas. Portanto, às vezes são pequenos pormenores. O problema da educação é que ela não vive de grandes coisas, vive de pequeninas coisas, às vezes. E, de facto, a pressão que existe hoje no trabalho, às vezes a ausência da família em termos da educação. Há um conjunto de situações novas que cria também realidades novas. Quanto tempo é que os filhos passam com os pais? Hoje. Quem é que educa hoje uma criança? É a família? É a escola? A certa altura, há tempos eu recebi um post, uma coisa muito simples, que dizia: nesta escola não educamos crianças, apenas ensinamos português, matemática, inglês, economia, a literatura. A educação é dos pais. Ou seja, depois dizia as regras de boa educação, o cumprimentar as pessoas, o sentar-se à mesa, o não sei quantos, tudo isso é a educação de casa. O problema é que, de repente, a escola ficou, umas vezes por interesse da própria estrutura escola, outras vezes por interesse dos próprios pais, a escola ficou com todas as missões. Então, o pai não é capaz de alimentar a criança porque eles choram, não sei o quê, mas deixe lá que a educadora vai dar a comida. Eles portam-se mal à mesa, mas pronto, pode ser que na escola eles sejam educados. E, portanto, a ideia é a escola vai resolver os problemas todos. Portanto, a família ficando do lado de fora no início, é difícil que depois fique do lado de dentro, a meio ou no fim. Portanto, essas tensões todas criam contextos novos. Tendo essa noção, padre, que deve-se começar, e o cerne de tudo vem da família, ou seja, criar os alicerces, criar esses bons comportamentos, essa forma de estar em sociedade, começa pela família. Será que os jovens nos dias de hoje têm noção também daquilo que os espera no futuro, das responsabilidades que lhes serão acrescidas no futuro, pelas missões que têm no futuro? Ou será que os jovens nos dias de hoje estão ainda um pouco desresponsabilizados das suas capacidades até e responsabilidades no futuro? Em termos familiares, Familiares, sobretudo. sim. O Papa dizia na Amor Letícia, no número 40, que em alguns países muitos jovens são frequentemente levados a adiar o matrimónio por problemas tipo económico, laboral ou de estudo. Os jovens de hoje, diria, estão tão preparados para ser pais, salvo raras exceções, quanto os pais deles. Ou seja, ninguém é pai ou sabe ser pai antes de o ser. Agora, pai ou mãe. Agora, o que acontece é, os jovens de hoje vivem o mundo de hoje. Os pais deles viveram o mundo deles. O que acontece é que há contextos que dificultam hoje de maneira diferente que no passado. Veja, se uma pessoa termina um curso superior ou um curso profissional, quer ir para o mercado de trabalho, não tem trabalho. Ou pelo menos não tem na sua área de residência. Então, tem que se deslocar, tem que ir viver para outro país, tem que se deslocar da sua cidade, da sua região e vai à procura de um lugar. Esse é o primeiro ponto, esta mobilidade, esta necessidade de mobilidade. A esposa, ou a namorada de então, naquela altura, também não tem emprego. Anda à procura de um emprego, não encontra nessa cidade, tem que viver noutra cidade. Ou tem um emprego como professores, ou outros empregos em que um vive num lado, outro vive no outro. Depois, os empregos são precários. Precários nos vínculos, mas precários também economicamente falando. Se uma pessoa ganha muito pouco, não tem capacidade para fazer face a um conjunto básico, diríamos, das suas necessidades. Depois isto cria tudo instabilidade. Então, a certa altura, as perguntas que me fazem é: como é que eu me posso casar hoje se eu não tenho nenhuma segurança? E tudo isto vai criando um fator de insegurança, já não digo o desemprego, ou seja, as pessoas estão mesmo desempregadas com 20, 30, com 25, 30 anos. Que segurança é que o que é que eles podem fazer? Constituir que família? Como? Se não têm nenhuma, diríamos, até é uma irresponsabilidade.
de Sim, algum sim. modo, a assumir um passo para o qual não tem nenhuma base. Portanto, há um conjunto de fatores, diríamos, económicos, é verdade, laborais, é verdade. Até a questão do estudo. Hoje, quem entra numa carreira académica, depois de fazer uma licenciatura, faz o mestrado, depois de fazer o mestrado, faz o doutoramento. Tudo isto significa investimento, mas também de tempo, de disponibilidade. Ora, se não se faz isto tudo, como é que se faz isto? Não há tempo para os filhos. Ou não há tempo para casar, ou casar há tempo, mas depois para uma vida mais profunda. Resultado, muitas vezes vão-se adiando alguns aspectos, isto vai dando ou que não casam, que se juntem, a ver se dá, como se diz. Ahm, Tem muito esta questão de não podemos dar um passo maior que a nossa perna. Atenção, muitas vezes as frases são aquelas que os pais lhes disseram. Tem cuidado, Cuidado. Não dês um não passo dês maior um que a passo perna. maior que a perna, Tem os teus juízo, pais pensa bem. nunca arriscaram não sei quantos. Só que o efeito destas frases, nos pais, era prudência. No caso deles, é impossibilidade de futuro. Às vezes é preciso dizer-los arrisquem um bocado. Não têm as seguranças todas, mas arrisquem mais um bocadinho. Vamos confiar. Depois há aqui a dimensão da fé, que é uma Sim, dimensão sim. que eu não acho menor, que é quem é crente, quem tem de facto uma experiência de Deus, sabe que às vezes não podemos dar passos de facto maior que as nossas pernas, mas podemos acreditar que com Deus podemos dar passos maior do que aqueles que são as nossas expectativas iniciais. E depois há uma rede de amigos, há uma rede que é a família, há uma rede que há a comunidade cristã, e eu acho que a pergunta mais importante hoje é que futuro é que nós estamos a dar aos jovens de hoje, nomeadamente aqueles que pretendem casar, na sociedade em geral, mas sobretudo também nas nossas comunidades cristãs. Que condições e nas nossas estruturas eclesiais. Às vezes as nossas estruturas eclesiais, também elas, entram nesta lógica de empregos precários, ordenados baixos. Mas, Portanto, nós, no hum, fundo, queixamos-nos de condições que nós próprios alimentamos. É é complexo, mas é só para complexo. dizer Uhum, que não podemos também olhar para as coisas com muita leviandade e claro. pensar que os jovens têm a culpa toda. Não é uma questão de culpa, é os contextos às Às vezes não são vezes. facilitadores. Uhum. Não é só depois de casar. Sim, sim, Depois sim. é ter filhos. Depois Claro. quantos filhos é que podem Uhum. ter? É muito fácil falar, mas depois não têm os avós perto, não têm as pessoas que os podem ajudar. Como é que se articula isso tudo? Isso Não é tudo não é fácil. fácil. De facto, hoje, quem quer casar, e eu penso que há boas razões para casar, há boas razões para casar, para quem encontrou a pessoa que pode fazer de facto da sua vida uma vida com maior sentido, quem é crente ainda encontrará maior razão para casar, porque Deus nunca nos falta, mas de facto é preciso depois criar condições máximas para que essa concretização possa de facto ser um Sim. grande dom e de facto é. Padre, há pouco eu falava que se calhar para os pais, quando lhes diziam atenção, pensa bem, quando deres o passo, não des um passo maior que a perna, era uma questão de precaução, de avançarem com cuidado. No caso dos jovens de hoje, é uma impossibilidade de dar futuro. A família tem noção dessa diferença, que essa expressão deixou de ser só uma questão de cuidado e precaução e de agir com responsabilidade, mas que passou já a ser limitadora de um futuro. Nós aprendemos muito com a prática, é uma coisa boa, porque aquilo que muitas famílias defenderam no passado, aquilo que os pais disseram, isto nunca vai acontecer na nossa família, aconteceu. Acabou por acontecer. E isto pode dar para muitas coisas. Então, os pais e as mães podem alguns até continuar a dizer isso em público, nos cenários ou noutros contextos, mas depois quando nós dizemos assim, mas a sua filha, qual é a situação? Ou o seu filho, em que estado é que está? Dizem, de facto tem razão. A minha filha vive junta com o seu namorado, Pois, o meu filho agora toda a gente vive assim, pois. e a pergunta é, o que é que nos interessa ter uma teoria se depois na Na prática as prática, coisas acontecem de uma maneira totalmente diferente, diferente. ou genericamente diferente? Nós, quem é pároco ou quem está ligado às comunidades, sabe que grande parte das pessoas hoje que se aproxima da igreja para casar, vive junta. E a minha pergunta é sempre esta. Esta é uma realidade. Mais percentual, mais percentagem, menos percentagem, acima dos 90% claramente, mas até é muito simpático este Este número. valor. Pronto. Mas independentemente da percentagem, que é a parte menos importante para aqui,
É perceber o que é que nós, famílias, o que é que nós, comunidade cristã, estamos a fazer para que não seja assim ou para que seja de outra De forma. outra forma. E como é que nós acompanhamos os casais que, de facto, são sérios, querem constituir uma família, mas ainda não o fizeram. Como é que nós os respondemos a estes casos? O que é que nós temos para dar? O que é que o Evangelho pode trazer de novo a isto? É fácil criticar, é Sim, fácil apontar dizer não dedos. é assim, é fácil, era melhor se. É muito fácil dizer como é que devia ser. Mas isso ajuda? Só? Não. É preciso ajudar a fazer o caminho. Portanto, eu acho que os jovens muitas vezes têm dois problemas, ou há dois problemas nessa relação. Uma é passarmos demasiado tempo a criticá-los e outra é darmos demasiado valor a todas as suas opiniões. Como se só eles é que soubessem. Não, nem uma coisa nem outra. São pessoas que estão na sua fase, na sua idade, devem ser respeitados, devemos contar com eles, não sabem tudo, não são dos que não sabem nada e, portanto, é como nós. Porque é que uns têm que ter mais importância que outros? Então, são importantes. Eu não gosto, por exemplo, que digam que os jovens são o futuro. É uma expressão, pessoalmente, que não me atrai. E não gosto porquê? Dizer que os jovens são o futuro tem vários problemas. Um deles é pensar que eles não são presente. Então, vai acontecer qualquer coisa no futuro e nós estamos todos à espera que isso aconteça. Normalmente é uma desilusão para todos, para os próprios e para nós. Depois, parece que eles são a única coisa que faz com que o futuro seja futuro. Não. Há muita gente que é importante na nossa história e que vai fazer de importância Parte do desse nosso futuro. E, portanto, eu acho que os jovens são o presente. E são tão presente como eu também sou presente. Eu sou presente, somos presente. Agora, eles têm a sua especificidade e nós devemos contar com a sua especificidade. Mas não é pedir para eles fazerem o nosso papel. Nem nós fazemos o papel deles. É, cada um tem a sua idade e tem a sua responsabilidade e deve ser atribuído na sociedade em geral, na comunidade em particular, o papel que lhes pode ser deles. Sim, Agora, muitas vezes nós queremos fazer, por exemplo, grupos jovens à nossa imagem. Nossa, dos mais velhos, ou à imagem de um programa qualquer. Queremos fazer as atividades que achamos que são boas para eles. Deixemos-los propor e ajudemos-los a fazer com maior profundidade, com maior sentido. Eu não tenho tido experiências em sentido nenhum negativas com os jovens. Claro que nem todos estão no mesmo campeonato. No mesmo Também caminhar. nunca tivemos. Sim. Nunca houve. Seremos sempre. Diferenças haverão sempre. Sempre. Não é? E nunca houve nenhum momento da história, nem da Igreja, nem da sociedade, que tivéssemos todos a colaborar para a construção da mesma. Mas isso não Faz é... parte da caminhada Isso, também. sim. Padre, nós vamos para um curtinho intervalo. Vamos convidar os nossos telespectadores para poderem ter este momentinho de descanso, ir beber um copinho de água, voltar até ao sofá, pois que nós já voltaremos na segunda parte para continuar este nosso tema sobre a juventude e sobre a família também. Até já.